Boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos. É uma grande honra estar hoje aqui. Primeiro, pela amizade e a irmandade que nós desfrutamos, quando o pastor Elivando muito bem falou. Segundo, é aniversário da igreja. É uma honra poder comemorar com vocês. E terceiro, é bom comemorar juntamente com a nossa igreja Batista Limoeiro do Norte presente aqui também, na grande maioria dos seus irmãos, tirando aqueles que estão doentes. Faz um tempo que eu também não os vejo, né? Então, é mais um motivo de alegria. Estávamos no módulo recentemente e me foi dada a incumbência de falar sobre o tema da piedade puritana e a igreja local. E nós, então, iremos considerar 3 assuntos durante esses dias, meus irmãos. Hoje iremos falar sobre a unidade da igreja. Amanhã vamos falar sobre a dádiva da oração corporativa. E então, se o Senhor nos permitir também amanhã pela parte da noite, iremos falar sobre o culto cristão. Eu gostaria de iniciar orando ao Senhor para que nos abençoasse mais uma vez. E irei fazer algumas considerações sobre quem eram os puritanos de maneira muito breve. Irei falar um pouquinho sobre o puritano principal que irá nos ajudar e nos auxiliar esta noite. E depois, então, nós iremos ler novamente o texto de João 17, do versículo 20 ao 23. Amém? Vamos começar orando ao Senhor. Deus eterno, Pai bendito, suplicamos mais uma vez o Teu auxílio neste momento, Senhor. Ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração. Nos auxilia, Senhor Deus, diante da Tua palavra. Somos dependentes do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Iremos tratar sobre um assunto, Senhor Deus, de grande valor, Senhor Deus, que é a unidade da igreja. Nos auxilia, Senhor. Opera em nosso favor, Senhor. Ó Senhor Deus, ilumina a nossa mente de maneira que compreendamos a doutrina, mas também opera em nosso coração, Senhor, que ele esteja receptivo à Tua palavra, Senhor Deus, não somente para sentir, Senhor Deus, e assentir com a mensagem, mas, ó Senhor, que o Senhor aperfeiçoe as nossas unidades esta noite, Pai, como igrejas, e a nossa unidade em Cristo como uma única igreja, Senhor Deus, que nós somos. É o que nós te suplicamos em Cristo e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Primeiramente, gostaria de fazer breves considerações sobre quem eram os puritanos, de forma que aqueles que não estejam de alguma maneira ambientados ou já tenham ouvido falar sobre eles possam nos acompanhar. Os puritanos, eles basicamente, meus irmãos, podem ser retratados como herdeiros dos reformadores. A reforma protestante ocorre principalmente no século XVI. Então, no século XVII, nós vamos ter esse movimento que não está somente na Inglaterra, apesar de estar fortemente ali, que irá desenvolver, então, a doutrina dos reformadores. Na Inglaterra, em outros países da Europa, naquilo que nós chamamos de reformadores continentais, na Holanda, Bélgica, Alemanha, em diversos países. Mas aqueles que se tornaram mais famosos para nós, talvez pela proximidade com os americanos, são os reformadores ingleses. John Flavel, William Gould, John Owen, né? Puritanos que são mais conhecidos dos irmãos. Esses homens, meus irmãos, eles tiveram como característica não ter se contentado com a reforma da Igreja da Inglaterra. Eles acharam que a igreja precisava continuar, então, o processo de reforma, atacando diversos aspectos: sistema de governo, regulação do culto, padrão de piedade dos irmãos, a obediência e observância do dia do Senhor, dentre muitos outros assuntos que foram tratados por eles e que foram banalizados, sim, pela Igreja da Inglaterra. Inicialmente, meus irmãos, esse termo puritano, que nós consideramos como virtude no dia de hoje, ele foi utilizado de maneira pejorativa para aqueles irmãos. Mas acabou refletindo muito bem o que eles queriam, o que eles desejavam, que era pureza de vida, pureza da igreja, e por isso, então, foi um tema que foi mantido, né, um termo que foi mantido sobre eles. Tá? Alguns dizem, meus irmãos, que apesar de todo o fervor puritano e todo o trabalho que esses homens empreenderam ao longo de um século, eles não tiveram êxito, eles não conseguiram aquilo que tanto desejavam, que era a pureza da igreja da Inglaterra.
Eu discordo dessa consideração em alguma medida, principalmente como batista, né? Apesar de nós não termos visto uma maior reforma na Igreja da Inglaterra, é exatamente durante esse período que nós, batistas, iremos surgir, enquanto herdeiros da reforma e herdeiros do puritanismo, onde os dependentes irão surgir, presbiterianos irão surgir. Então, sim, igrejas saudáveis foram geradas em meio a todo o labor, perseguição, martírio que esses homens empreenderam. Muitos homens vieram a Cristo, muitas almas foram alimentadas por meio do ministério desses pastores piedosos que eram os puritanos. Finalizando essas considerações, gostaria de destacar 2 pontos a respeito deles. Primeiramente, eles eram homens que amavam a igreja, e em sua grande maioria eram pastores. Essa noção atual de separar teólogos que não são pastores, teólogos que estão desvinculados da igreja, é algo moderno, irmãos. Não acompanha a história da igreja. Na verdade, esses homens foram homens usados pelo Senhor de maneira tão eficaz, exatamente porque amavam a Cristo e amavam a sua igreja. E seus escritos nos edificam até hoje porque foram escritos de maneira doutrinária, profundamente doutrinária, mas pastoral também, com o objetivo de edificar o coração do povo de Deus. Uma segunda consideração importante sobre os puritanos é que eles precisam ser vistos como instrumentos de encorajamento para nós, e não desencorajamento, meus irmãos. Geralmente, quando nós lemos a biografia desses homens, nós temos a tendência de olhar para eles como super santos, super crentes, e então nos desencorajar por não estarmos vivendo de maneira mais fervorosa para Deus. Mas, na verdade, não devemos olhar assim para eles. Em Hebreus 11, nós temos a lista de heróis da fé. O Senhor fala a nós sobre Abel, o Senhor fala a nós sobre Noé, sobre Moisés, sobre Abraão. Nós podemos citar vários desses nomes. Mas se nós olharmos bem para o texto de Hebreus 11, nós vemos também que o autor menciona diversos crentes anônimos que morreram, que foram fiéis ao Senhor em meio ao martírio, que sofreram e completaram a carreira. E na transição de Hebreus 11 para Hebreus 12, o autor de Hebreus faz a consideração, irmãos, essas pessoas são uma nuvem de testemunha. Uma nuvem de testemunha de que Deus é grande, de que Cristo é poderoso, de que Ele conduz os santos até o final da carreira, e os puritanos devem ser vistos exatamente assim, como uma nuvem de testemunhas de um Deus poderoso, meus irmãos, que continua sustentando os santos, como sustentou Abraão, Noé, Moisés, sustentou aqueles que eram desconhecidos e anônimos, mas não para o Senhor. Ele continua operando hoje. Portanto, esses homens devem nos motivar a orar ao Senhor, a clamar pelo Senhor, lembrando que nosso Cristo é o mesmo, nosso Pai é o mesmo, o Espírito do Senhor é o mesmo operando sobre a igreja. Amém? Essas são breves considerações sobre esses homens. Eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o método que nós iremos adotar ao longo desses dias. Eu irei compartilhar com os irmãos algumas citações, alguns pensamentos de puritanos. É impossível esgotar o pensamento puritano sobre um assunto. Primeiro, eles eram diversos nas suas denominações e posicionamentos, apesar de serem homens piedosos e unidos em Cristo. Eram muitos. Graças a Deus, o Senhor abençoou aquela época com muitos pastores piedosos. Então, nós iremos eleger alguns deles, e eu não irei simplesmente lê-los aqui. Eu irei fazer considerações próprias sobre o assunto, mas de maneira que os irmãos tenham contato com o pensamento desses autores. E eu peço ao Senhor que assim nós possamos fazer aplicações para os nossos dias e o propósito da conferência, pela misericórdia do nosso Deus, seja cumprido. À medida que nós avançarmos, vai ficar mais claro isso. Amém, meus irmãos? Então vamos tratar sobre o tema da unidade da Igreja de Cristo. Vamos ler o capítulo 17 de João, com ênfase nos versículos 20 a 23. Capítulo 17 de João, versículos 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor.
Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, o tema da unidade foi um dos temas sobre os quais os puritanos escreveram com grande ênfase, com grande produtividade. E o porquê disso? Por causa do momento que eles estavam. Nós estamos em um momento onde a Igreja da Inglaterra está deixando o catolicismo romano e aonde aqueles homens, eles então oravam ao Senhor e trabalhavam por uma maior pureza. E em meio a tudo isso, nós vemos então os presbiterianos deixando a Igreja da Inglaterra, nós vemos os independentes deixando a Assembleia de Westminster por discordarem do sistema de governo, e depois os batistas deixando os independentes por entenderem que os irmãos estavam corretos em muitas coisas, mas não no entendimento sobre quem faz parte da nova aliança em Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós vemos homens trabalhando e pregando o Senhor Jesus Cristo, vemos essas rupturas acontecendo entre as igrejas e então essas denominações sendo formadas. E era importante então que eles escrevessem sobre a unidade. Eles escreveram então sobre a unidade da Igreja de Cristo ao redor do mundo inteiro. Eles escreveram sobre a unidade da igreja local, sobre a unidade dos pastores dessa igreja local. Alguns acusaram os outros de sectarismo, como John Owen foi acusado por ter deixado o presbiterianismo. Então ele tem que se defender, falando que ele faz parte da Igreja de Cristo, mas que tinha um pensamento diverso e saiu em paz da igreja. Esse foi um tema muito trabalhado e ele tem profundos aspectos, meus irmãos. Mas uma coisa marca todos esses escritos: o apelo para que nós entendamos a nossa unidade em Cristo Jesus. Nós temos que fazer escolhas também. Então nós iremos focar nessa passagem de João 17 sobre a unidade da igreja local, prioritariamente. E nós iremos então fazer algumas considerações e reflexões sobre a unidade da Igreja de Cristo como um todo, ao redor do mundo. Amém? Esse tema, meus irmãos, da unidade em João 17, ele é trabalhado largamente como a oração do Senhor que mais ensina sobre esse tema. Nós vemos claramente uma ênfase de Cristo aqui em 3 palavras. A sua palavra, gerando unidade, gerando amor. Então, a palavra de Deus, a unidade da igreja e o amor que esses irmãos têm pelo Senhor e uns pelos outros é algo muito destacado na oração do Senhor Jesus Cristo. E 2 puritanos trabalharam esse tema com destaque. Anthony Burge pregou 145 sermões em João 17 e Thomas Menton, que pregou 65 sermões em João 17. O trabalho de Burgess é maravilhoso, não o li todo. São mais de 2.000 páginas, ainda não consegui. Né? A primeira dificuldade é achar a republicação dessa obra. Mas Menton, meus irmãos, ele se destaca como um dos meus puritanos favoritos. E existe um motivo para isso. Ele consegue se aprofundar no texto sem perder o texto de vista. Os puritanos tinham como característica uma meditação profunda sobre cada versículo no qual eles pregavam. Mas, por vezes, alguns puritanos aparentemente perdiam um texto principal e já estavam expondo alguns textos secundários. Mas Menton não, parece que nós estamos mergulhando na mesma porção de mar, né? Parece que nós estamos descendo profundamente, mantendo aquele ponto de referência em vista. Ele foi um dos secretários da Assembleia de Westminster, ele foi o pregador favorito do bispo Riley, ele escreveu Santidade, e esse destaque dele em relação à pregação e ao pastoreio marca os seus sermões de forma muito prática. E ele traz, meus irmãos, nessa passagem que nós lemos do versículo 20 ao versículo 23, 3 pontos importantes para nós considerarmos hoje à noite.
O primeiro deles é que a união visível da igreja, ela é a manifestação da união invisível e mística de cada membro da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Observem o versículo 20, meus irmãos. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A primeira verdade relacionada à igreja de Cristo, irmãos, se encontra no fato de que cada crente está unido pessoalmente a Cristo. E em Cristo, eles estão unidos então com Deus Trino, e em Cristo eles estão unidos uns com os outros. Portanto, a união do crente com Cristo, meus irmãos, ela é considerada tanto pelos reformadores, como também pelos puritanos, como uma das doutrinas essenciais da vida cristã. Entender qual é a natureza dessa obra que o Senhor operou em nós, de forma que Ele nos une com Deus e nos une uns com os outros, por meio da união com Ele. Nós precisamos, então, estar pessoalmente e salvificamente unidos a Cristo e desfrutando da obra de Cristo, para que a nossa união com a igreja ela seja verdadeira e não hipócrita. Essa obra, meus irmãos, que Cristo opera, ele destaca que só é possível por causa de quem Jesus Cristo é. Lembrem-se, em Cristo, o Senhor mesmo nos diz que nós estamos unidos com o Deus Trino, e em Cristo nós estamos unidos uns com os outros. E somente Jesus poderia promover essa obra, porque ele é homem e Deus. Ele é Deus, então pode representar o próprio Deus diante de nós. E ao nos unir a ele, nos unir a Deus, e ele é homem, portanto ele também quebrou a parede de separação que estava entre nós, nos unindo uns com os outros, meus irmãos. Ele é homem e por isso, por ter a nossa natureza, ele pode nos representar diante de Deus, ser o cabeça de uma nova aliança e um cabeça de um corpo. Somente por causa de quem ele é, a vontade e a justiça de Deus é satisfeita. Somente por causa de quem ele é, nós podemos ser apresentados de maneira justa e agradável a Deus. Porque ele é Deus, ele pode nos redimir dos pecados, e porque ele é homem, meus irmãos, nós podemos então ter comunhão com Deus. Ele pode carregar esses pecados e sofrer por nós. Thomas Manton faz a seguinte consideração. Vamos ouvir um pouco do raciocínio dele. Hebreus 2:11. Aquele que santifica e os que são santificados são de um só, a mesma espécie. Seria monstruoso ter uma cabeça e membros de naturezas diferentes, como na imagem de Nabucodonosor. Ali estava um corpo monstruoso, composto de vários metais diferentes em natureza e espécie. Mas Cristo assumiu nossa natureza para que pudesse ser uma cabeça adequada e assim ter o direito de nos redimir e ser capaz de se doar pelo corpo e se compadecer de nós. Tudo isso é fruto do fato de o Filho ser da nossa mesma natureza e também precisava ser Deus para derramar o Espírito e ter graça suficiente para todos os seus membros. A graça de Deus é mais eminente nele, assim como a vida é mais eminente na cabeça. Agora deve haver uma união dessas naturezas na mesma pessoa. Atentem, se Cristo não tivesse sido Deus e homem na mesma pessoa, Deus e nós nunca teríamos sido unidos e reunidos. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Deus está em Cristo e o crente está em Cristo. Temos parte em sua pessoa, assim como Deus. Ele desce e vem até nós na pessoa do mediador, e pelo homem, Cristo Jesus, subimos e escalamos até Deus. E assim você vê a razão pelo qual a honra de cabeça da igreja é dada a Cristo. Observe então, meus irmãos, que o primeiro foco ou ênfase de Manton é que o Senhor que tomou carne e sangue, ele é o próprio Deus. Isaías, ele traz isso no mesmo capítulo, no capítulo 9. Ele é um menino que nos foi dado e nos nasceu, mas também é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Manton destaca algumas coisas importantes aqui. Primeiro, nós somos inteiramente unidos a Cristo. Inteiramente. Porque Cristo tomou carne e sangue.
Logo, a nossa união com Ele consiste na edificação e salvação das nossas almas, mas também na edificação e salvação dos nossos corpos, meus irmãos. Por causa de quem Cristo é, porque Ele tomou carne e sangue, Ele nos redime de maneira integral. A santidade, então, que é transmitida ou é refletida pelos crentes, ela não está velada, ela está manifesta pelo seu proceder. E ela não está em um aspecto da sua vida somente, mas em todo o ser do crente, porque Cristo nos redimiu de maneira perfeita. Logo, meus irmãos, a implicação disso é que nós somos chamados a honrar e a glorificar a Deus como membros dele, não somente em nossos corações, mas nos nossos atos e nos nossos corpos. Então utiliza o texto aqui de 1 Coríntios 6,15, e ele diz que Paulo lhe argumenta contra a fornicação, por lembrar que nós estamos unidos a Cristo, e que fornicar é tomar os membros de Cristo e prostituí-los, trazer desonra e mácula sobre aquele a quem nós estamos unidos. Observe que é entender que eu estou unido com Cristo, meus irmãos. O tema da santidade, da piedade e da honra ao Senhor, ela então é transmitida a nós com um fundamento ainda mais temível de que nós, como crentes, unidos a Cristo, somos chamados a honrar aquele que operou em nós e nos fez um com ele. Honra, fidelidade. Porque nós estamos unidos a Cristo, o corpo também importa. A estética importa. Tudo importa. Se nós estamos unidos com ele, significa então que todo o nosso ser é chamado, meus irmãos, para render glória e honra ao nome de Jesus. Isso também nos traz esperança. Observem o que Menton considera aqui. Romanos 8, 10 e 11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Vocês podem morrer, mas não serão reduzidos a nada, porque o corpo tem um princípio de vida. Ele é parte de Cristo. Ele não perderá nada. Assim como as plantas vivem na raiz, embora as folhas murchem e no inverno não apareçam, assim também o corpo vive em Cristo, embora por um período de tempo também esteja murcho ou oculto ali, meus irmãos. Esse é o primeiro aspecto. Todo o nosso ser está unido ao Senhor Jesus Cristo e a Deus por meio dele. Coração ou alma e também o nosso corpo. Portanto, somos chamados como membros do Senhor Jesus Cristo a render glória e a louvar a Deus com todo o nosso ser. Outro aspecto da união com Cristo que é destacado aqui é que por meio da união com Cristo nós recebemos bênçãos e benefícios reais que fluem da Trindade Santa para nós, meus irmãos. Nós fomos feitos um com Deus. Cristo diz no versículo 21, a fim de que todos, João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como membros do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós temos acesso ao Deus triuno. Nós não somos somente redimidos por Cristo, nós somos regenerados pelo Espírito, nós somos adotados pelo Pai, portanto recebemos a sua proteção, recebemos a sua provisão e alimento, o seu cuidado e o seu amor. O Senhor, na verdade, mesmo diz em João 17, que o desejo dele, na verdade a obra dele pela cruz, nos torna um com ele ao ponto de que o Pai nos ama como ama o próprio Cristo. Isso é possível por causa da redenção operada na cruz e por causa dessa unidade perfeita a qual o Senhor nos insere diante de Deus com ele. Nós recebemos o seu Santo Espírito. Como nós lemos agora há pouco, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós, nos capacita, nos santifica, nos molda à imagem de Cristo e nos ressuscitará no dia final. Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. Nós habitamos em Deus, em Cristo, e por habitarmos em Deus, em Cristo, o Senhor habita em nós por meio do seu Santo Espírito.
Os puritanos diziam que a complexidade dessa verdade ela é tamanha que é mais fácil experimentá-la do que exaurir a sua compreensão. Isso é verdade também, meus irmãos. Portanto, se a nossa união com Cristo é real, significa que não se trata de mera companhia que o Senhor Jesus Cristo nos provê na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo não somente está conosco como alguém que caminha com o outro, consolando, como alguns pensam. Não, o Senhor Jesus Cristo está operando em nós, nos vivificando. Dele nós recebemos vida, dele nós recebemos identidade. Nele, meus irmãos, nós agora vivemos e ele vive em nós. É exatamente essa a realidade. Não se trata de um mero caminhar ao lado de Cristo. Se trata de ser um com ele e receber todos os benefícios. Vida, identidade, consolo, santificação, mortificação da carne, aperfeiçoamento, condução, graça e todas as outras dádivas, meus irmãos, são ministradas a nós, porque nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Menton faz uma pergunta importante aqui para o crente, então. Como saber se de fato eu estou unido com o Senhor Jesus Cristo? Como saber se essa união que eu professo na igreja local, ao me unir a essa igreja, ela é real com o Senhor Jesus Cristo? Ele diz que existem 2 pontos principais. Como nós vimos, nós somos feitos um com Deus, então o Espírito do Senhor habita em nós. O primeiro ponto é vida e operação. Ele fala, olha, irmão, se você de fato está unido a Cristo, assim como um galho recebe seiva da árvore, e então ele produz frutos, e ele tem vida, e a vida pode ser verificada nele, assim também em relação ao crente. Ele foi tirado da morte para a vida, ele recebeu uma transformação radical. Portanto, crente, se você de fato está unido a Cristo, você sim tem uma experiência de vida com ele. Você sente o seu consolo, você recebe a sua santificação, você recebe cada uma das obras que ele garante que opera em nosso favor na cruz do Calvário. Algumas pessoas falam sobre a santidade, o consolo, algumas pessoas falam sobre o aperfeiçoamento, os frutos, meus irmãos, como se fossem algo que podem não ocorrer nas suas vidas. Isso é uma grande incoerência, irmão. Isso é um testemunho contra a obra de Cristo. O Senhor Jesus não morre na cruz do Calvário para gerar possibilidade de vida para nós. O Senhor Jesus não morre na cruz do Calvário para gerar possibilidade de santificação. O Senhor morre na cruz do Calvário e ele ora ao Pai antes de morrer, que pela sua obra nós sejamos um com o Deus que é santo e recebamos então o Espírito que o mundo não pode receber. Portanto, primeiramente, vida e operação. Cristo habita em nós e opera em nós por meio do seu Santo Espírito. A outra prova é a conformidade e semelhança com Cristo. Paulo claramente diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa então que aquele que está unido a Cristo experimentará de uma progressiva conformidade com o Filho de Deus. Em tudo, irmãos, lembrem-se, nós fomos redimidos de maneira completa, alma e corpo, porque Cristo nos uniu plenamente a Ele. Significa então que esse amoldamento, essa conformidade do crente com Cristo vai se manifestar em todos os aspectos da sua vida, irmão. Você será mais parecido com o Senhor à medida que caminha com Ele em cada aspecto da sua vida, porque você é um com Ele e o Espírito nos molda à imagem do Senhor Jesus Cristo. Significa que o nosso falar será mais parecido com o falar do Mestre. Significa que o nosso temor a Deus crescerá para no final ser entregue como um temor do próprio Cristo ao Pai, nossa submissão à vontade do Pai, a maneira como nós nos portamos, a estética que nós comunicamos nas nossas vestimentas. O crente é aquele que tem uma operação do Espírito no seu coração, ao ponto de ter como desejo e alvo o desejo que Paulo tem, de ser um com Cristo, de estar com Ele, de refletir de forma perfeita a imagem do Senhor. Essa é a promessa que nós temos, irmãos, de que nós seremos como Ele é. Ele é o nosso cabeça,
ele não somente é um exemplo para nós, ele opera em nós de maneira real, nos moldando a imagem dele. Portanto, meus irmãos, nós temos sim, por meio da Escritura, formas de observar se a nossa união professa na igreja é real, por meio da nossa união com Cristo Jesus. Nós temos como averiguar isso. Não é abstrato, não é subjetivo. O Senhor, ele testemunha do que está fazendo em nós. Ao ler a obra de Cristo, irmãos, você vê o Senhor operando isso em você. Você tem experimentado desse moldamento progressivo, e alguns talvez de maneira mais célere, soberanamente pelo Senhor, em outros de maneira mais gradativa e com maior luta, mas todos sendo moldados, porque todos somos um em Cristo Jesus. Observem, meus irmãos, portanto, que quando nós falamos sobre a unidade da igreja, a meditação não começa na vida prática da igreja. Quando nós falamos sobre a unidade da igreja, a reflexão começa na união dos crentes com Cristo. A reflexão começa na obra de Cristo, na pessoa de Cristo. A cristologia, ela é a doutrina que esclarece todas as outras. Entender a cristologia nos ajuda a entender quem nós somos como indivíduos e como igreja. Entender a união com Cristo lança o fundamento para compreendermos o que Ele espera da nossa relação uns com os outros enquanto membros de um único Senhor, de um único corpo, irmãos. Sem entender a beleza dessa doutrina, a esperança dessa doutrina, as garantias da nossa união com Cristo, a seriedade dela, meus irmãos, as nossas relações enquanto membros de um só corpo serão frágeis, serão confusas, sem direcionamento, quando na verdade somos chamados a viver com um só propósito, um pensamento e um amor. Como eu disse aos irmãos, a profundidade dessa união não pode ser compreendida por nós de maneira perfeita aqui, mas pode ser compreendida em alguma medida. Como? O Senhor nos dá analogias para poder compreender o que é que Ele fez conosco e como Ele nos uniu uns com os outros. Ele diz que nós somos seu corpo e Ele é o nosso cabeça. Ele diz que nós somos seus galhos e então toda a vida e frutos da nossa vida são consequência do que flui dele para nós. Nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo e, portanto, irmãos uns dos outros. Nós somos filhos de Deus, templo do Espírito. Ele habita em nós, meus irmãos. Por meio dessas analogias fornecidas pelo Senhor, o crente precisa compreender a natureza dessa união com Cristo e uns com os outros também. Amém? Uma outra aplicação, meus irmãos, do que nós meditamos aqui, em relação da importância de entender que a nossa união como igreja está fundamentada na nossa união com Cristo e na obra dele, é que quando nós enxergamos a nossa união como igreja a partir da nossa união com Cristo, nós somos lembrados de outra verdade importante. A igreja de Cristo não está reduzida a nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é universal. No termo que nós precisamos recuperar, católica. Ela não é católica romana, mas ela é católica no seu sentido universal. A promessa é para toda língua, tribo, raça e nação. Esse é um termo dos reformadores, esse é um termo dos puritanos. E essa é uma promessa bíblica, irmãos. Portanto, quando nós entendemos a nossa união como crentes a partir da nossa união com Cristo, nós lembramos que também somos chamados a orar, a amar e também a operar em favor de cada um dos membros do corpo de Cristo. É óbvio que na igreja local o Senhor projetou para que isso fosse experimentado e vivido de uma maneira intensa, a testemunhar de tudo isso. Mas nós temos outros crentes. E independentemente de o conhecermos, meus irmãos, precisamos orar e nos preocupar com a igreja do Senhor Jesus Cristo em cada porção da terra. Nós vamos falar sobre a oração comunitária amanhã, se o Senhor nos permitir. Deve então estar na mente da igreja local e do crente como um todo, orar para que o reino avance em cada canto da terra. Por cada pastor que é piedoso e santo e prega a palavra do Senhor, por cada igreja fiel do Senhor Jesus Cristo local, lembrando que eles são nossos irmãos
E apesar de serem familiares afastados e distantes, que talvez nós nem conheçamos, como aquele primo da sogra da sua mãe, eles são família. Eles estão de forma ainda muito mais íntima, unidos a você, apesar de nós não os vermos, porque eles estão unidos a Cristo Jesus. Como eu falei, meu foco é a igreja local, mas precisamos lembrar que essa unidade com Cristo ultrapassa a nós enquanto indivíduos e a nossa igreja local. Para finalizar esse ponto, e ele é o ponto que nós gastaremos mais tempo, nós não podemos nos contentar, essa é mais uma aplicação, nós não podemos nos contentar com uma unidade meramente externa, irmãos. Nem como indivíduos, nem como igreja local. Não podemos nos contentar com uma unidade meramente externa como indivíduos. Você não pode, meus irmãos, reduzir, você não pode se satisfazer em participar da igreja local sem ter a preocupação de analisar se você de fato está unido em Jesus Cristo. Essa preocupação de ser um crente em Cristo Jesus deve ser central para você. Um membro edifique o outro e experimente de unidade um com o outro para edificação, crescimento, santificação. Essa obra só é possível se você estiver unido na videira que é o Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, é mera estética, é cosmético. Nós, como igreja, precisamos ter doutrina forte sobre membresia e também disciplina. Porque se alguém de fato não é crente, nós não podemos, como igreja, lançar o nosso testemunho sobre aquela pessoa se Cristo não lançou esse testemunho sobre ela. Nós podemos ser enganados e nós iremos, meus irmãos, mas não por negligência, por causa da nossa limitação, apesar da nossa fidelidade, e não por causa da nossa infidelidade. E quando esse tipo de divisão, esse tipo de corpo estranho se manifestar entre nós, o Senhor nos abençoará e cuidará de nós, porque temos caminhado de maneira fiel. Mas como igreja, precisamos sim testificar constantemente se aqueles que estão conosco de fato estão unidos a Cristo, porque é assim que nós cremos, ainda mais como batistas, meus irmãos. Amém? Anthony Burgess, ele fala algo muito importante sobre esse assunto. Ele diz que esses cristãos professos, eles são cristãos apenas no nome e no título, como um galho murcho em uma árvore, um olho ou uma perna artificial, que, embora unidos ao corpo, não recebem vida ou nutrição dele. Portanto, não pense que é suficiente ser dessa unidade visível. Muitos têm se gloriado e descansado nisso, que são de tal e tal igreja, mas a sua condenação é maior do que a de Sodoma e a de Gomorra. Você caminhará com os santos, verá o Espírito agindo nos santos, e mesmo que ainda permaneça como um joio até o fim dos tempos, você estará como um corpo estranho no corpo de Cristo. Então, quando ele purificar a sua noiva para ser entregue sem ruga e nem mácula, você, como ruga e mácula, será afastada dela. Isso traga temor ao nosso coração. E que a unidade que nós professamos ter com a igreja local, a igreja visível de Cristo, seja real por nós sermos de fato igreja unidos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo ponto importante é que a união de um membro com Cristo implica na união de cada membro uns com os outros no corpo de Cristo. Significa, meus irmãos, que os membros são unidos uns aos outros por meio do Senhor. Se dizer membro de uma igreja, biblicamente, consiste em dizer que nós possuímos um só cabeça. Carrega o comprometimento de caminhar em coerência com isso.
carrega o comprometimento de zelar e buscar o aperfeiçoamento e crescimento uns dos outros, carrega buscar ter uma somente, o que consiste em unidade doutrinária, um só sentimento, em unidade amorosa, o que consiste em vivermos todos na dependência e em condução de um só Espírito Senhor. Se a nossa união com Cristo é mais do que mera companhia e amizade, a união dos membros uns com os outros é muito mais do que mera companhia e amizade, meus irmãos. Apesar de, sim, nós obtermos grande consolo e alegria por caminharmos juntos para a glória, nós fomos formados enquanto corpo de Cristo para algo muito maior. Nós fomos chamados e inseridos no corpo de Cristo para nós sermos membros uns dos outros para a glória de Deus e benefício do corpo inteiro. Significa, então, que se dizer membro do corpo de Cristo é experimentar de uma relação muito mais do que algo meramente casual, como você tem com seus colegas de empresa, com o rapaz da padaria, com aquele mecânico que você confia, que pode ser rompido a qualquer tempo, sem prejuízo, prestação de contas, sem dano, sem desonra a Deus. Não funciona assim. A unidade que nós experimentamos uns com os outros por estarmos unidos a Cristo é uma unidade intencional e consiste, meus irmãos, no fato de que nós fomos constituídos como membros do seu corpo para a glória de Deus e para o bem uns dos outros. Cada dom, cada graça, cada misericórdia que o cabeça lança para nós enquanto membro do seu corpo tem como propósito glorificar a Deus e atuar em favor uns dos outros. Nós temos mão e ela deve atuar para o bem de todo o corpo, cumprindo a sua função, utilizando os seus dons, empregando toda a energia e força que a nutrição que nós recebemos comunica a ela. Assim vale para o olho, para o ouvido, para o nariz, para a boca, para todos os membros. Características distintas, funcionalidades distintas, mas todos partes de um só corpo, operando então para o bem desse corpo. Assim então, eu repito, irmãos, como nós não temos uma mera amizade com Cristo, também amizade, mas não mera amizade, nós como igreja não fomos chamados simplesmente para nos reunir enquanto igreja local, e rir enquanto igreja local, e comer enquanto igreja local, mas para atuar na edificação do corpo inteiro. Isso é um testemunho que de fato você é um membro do corpo de Cristo. Porque todo aquele que ele constituiu membro do seu corpo e fez um com ele, o fez para o benefício do corpo inteiro. E ele mesmo é o testemunho disso. Ele ora ao Pai para que nós, meus irmãos, experimentemos de proteção, de santificação. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Isso é um testemunho para nós, enquanto membros do seu corpo. A sua santidade, ela precisa ser vista como algo muito além dessa religião individualista que nós experimentamos no nosso tempo. Como uma relação entre eu e Deus, independente do corpo. O propósito de você ser tornado a imagem do Senhor Jesus Cristo trará benefício aos seus irmãos, porque nós estamos sendo moldados à imagem daquele que entregou a própria vida pelo bem da igreja. Portanto, não há como amadurecer espiritualmente em comunhão com Deus sem amadurecer e beneficiar os nossos irmãos e crescermos em comunhão com eles também, meus irmãos. Observem o que Menton diz a respeito disso. Ele diz assim como, em virtude da união com Cristo, há influências reais da graça que passam para nós, não é ociosa e infrutífera, assim também, em virtude dessa união que há entre os membros, há uma comunicação real de dons e graças, e as coisas boas desta vida de um para o outro. Se as partes do corpo guardarem para si o que possuem e não distribuírem para o uso do corpo, isso gera doenças, como o fígado, o sangue, o estômago, o alimento. O fígado transmite o sangue para as veias,
estômago envia o alimento para os seus devidos vasos e canais. Assim, os filhos de Deus transmitem seus dons espirituais ou temporais conforme a necessidade do corpo. Como é que isso se expressa, então? Observe que ele está falando sobre funcionalidade, usando a metáfora do corpo. Significa, então, que isso se manifesta na igreja local por meio de serviço, irmãos. Convivência, comunhão, preocupação uns com os outros, cada um cumprindo aquilo que o Senhor colocou no corpo para fazer. Um membro paralisado, um membro que não faz parte de Cristo e por isso está paralisado, meus irmãos, é um membro que não serve e tem a ausência de serviço como sua marca. Mas se nós estamos unidos a Cristo, e lembrem-se de tudo que nós consideramos até agora, estamos sendo conformados à imagem dele, meus irmãos, então nós iremos também tirar as nossas vestes, nos cingir com uma túnica e lavar os pés uns dos outros, porque ele disse, se vocês me chamam de Senhor, e eu fiz isso, não é mais do que o mestre, aquele que é servo. Não é mais do que o mestre, aquele que o chama de Senhor. Portanto, se o nosso Senhor tem como exemplo entregar a própria vida pelo bem da igreja, logo os seus membros são chamados a reproduzir esse exemplo, por serem uns com o Senhor. A preocupação com a igreja, a preocupação com os irmãos e a saúde de cada membro do corpo de Cristo é uma marca daqueles que foram feitos um com o Senhor e estão experimentando corretamente da unidade visível da igreja. Amém? Existe uma outra aplicação importante sobre isso. O valor dos nossos irmãos. Se o Senhor Jesus Cristo nos fez um com Ele, mas não somente nós, não somente eu, mas cada um dos meus irmãos, significa que atentar contra esse membro e esse irmão não é simplesmente atentar contra ele, mas atentar contra o próprio Cristo. Não só contra a sua obra, contra o próprio Deus, porque esse membro do corpo foi feito em Cristo um com Deus. Não se esqueça disso. Nós temos que tomar muito cuidado, então, meus irmãos, como é que nós trabalhamos e vivemos e operamos uns com os outros. Assim como nós somos chamados a servir e edificar os outros, isso glorifica a Deus. Machucar, atentar contra a saúde espiritual, ou de qualquer forma contra o membro do Senhor Jesus Cristo, é atentar contra o cabeça do corpo e o próprio Cristo. A nossa relação precisa ser vista com mais cuidado, irmãos, com mais santidade, com mais temor, por amor ao próprio Senhor Jesus, a quem nós professamos estar unidos. Observem uma consideração final de Menton sobre esse ponto. Ele diz, andem como aqueles que são um. Assim como Cristo e o Pai são um, buscando o bem-estar uns dos outros, regozijando-se com as graças e os dons uns dos outros, como se fossem nossos, contribuindo com conselho, assistência, simpatia, nós também devemos cooperar uns para o bem comum dos outros, como se seu próprio caso estivesse em perigo, vivendo como se tivéssemos apenas um interesse. O modelo que Cristo nos dá na sua oração sacerdotal de unidade é o modelo da Trindade, irmãos. Observem como isso é profundo. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O modelo da unidade, meus irmãos, que nós temos uns com os outros, é o modelo da unidade da própria Trindade. O Pai diz, esse é meu filho em quem eu me comprazo. E o Filho diz que é glorificado e ama e está com o Pai desde toda a eternidade, se satisfaz nele. Nós sabemos que o Espírito procede de Pai e Filho, uma união perfeita, uma harmonia perfeita. Esse é o exemplo no qual nós recebemos e pelo qual Cristo ora que abençoe a igreja. Amém? Nosso último ponto, o propósito dessa união. Observem que a oração sacerdotal do Senhor diz, vamos novamente ao versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Com qual propósito? Para que o mundo creia que tu me enviaste.
Cristo claramente diz, meus irmãos, que a nossa união uns com os outros em Cristo Jesus é um testemunho poderoso para o mundo. Tá? Cristo afirma que a unidade da igreja com Ele e com Deus, por meio dele, com Deus Trino, por meio do Filho, é um instrumento do Senhor para convencimento do mundo de que o Filho veio da parte do Pai para satisfazer a sua justiça e salvar pecadores da ira de Deus, e que ele transforma esses pecadores e os une como um só para a glória do Senhor, meus irmãos. Nós testemunhamos do Evangelho por meio da nossa unidade. Nós testemunhamos da glória de Cristo, do poder de Cristo, da sua operação na igreja. Significa que tudo aquilo que ainda virá no futuro é testemunhado no presente para a igreja como real, porque Cristo cumpriu tudo o que tem prometido e cumprirá então aquilo que ainda virá. A unidade da igreja, quando experimentada de maneira genuína em Cristo, é um testemunho poderoso contra o mundo. John Owen diz, ele ora por uma unidade que possa convencer o mundo, para que o mundo possa ver que eles são um, e assim acreditar que Deus enviou o próprio Cristo. Por meio da unidade da igreja local, nós testemunhamos do Evangelho do Senhor. Thomas Manton, ele acredita que o termo mundo aqui não diz respeito aos eleitos, somente aos réprobos, e que esse convencimento é um convencimento para condenação. Ele diz, olha, Cristo já orou pelos dele. Ele diz, no versículo 20, o Senhor falou, não peço somente por estes, ou seja, pela unidade dos pastores ou ministros. Não peço somente por esses, os apóstolos que estão aqui, mas por todos que irão crer em mim. E depois ele fala para que o mundo, então, seja convencido que tu me enviaste. Meus irmãos, eu humildemente discordo do Manton aqui. Para mim, esse testemunho ele é instrumento tanto para a salvação dos eleitos, como também para a condenação dos réprobos. Eu digo humildemente porque, de fato, João utiliza a palavra mundo de várias maneiras aqui. Mas eu gostaria que vocês me acompanhassem em João 15. Vamos até João no capítulo 15. Observe o que o Senhor diz aos apóstolos no versículo 18 ao 22. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quando o Senhor fala sobre o mundo e os seus eleitos, uma coisa fica muito clara. O Senhor tirou os seus eleitos de onde? Do mundo. Ele os chamou do mundo, e constantemente a ênfase do Evangelho é essa, de que nós estávamos mortos exatamente com esse mundo. Que o mundo ele vai guardar a palavra de Cristo, então aquele que é do mundo deixa de ser do mundo, ou ele irá rejeitar a palavra de Cristo, ele permanece no mundo e irá passar junto com todo o sistema iníquo que está estabelecido. Independentemente, meus irmãos, da ideia ou da afirmação do texto em relação a eleitos e réprobos, a verdade é que pela igreja manifestar o evangelho do Senhor, logo ela é instrumento para salvação e geração de vida, tanto para eleitos, mas também como condenação e rejeição para aqueles que são réprobos. Para os eleitos, a unidade da igreja é um instrumento de convencimento, um testemunho do poder de Cristo, o testemunho de que há um reino avançando sob o comando de um rei. Que Satanás ele é derrotado, ele é removido dos corações, de que o Senhor tem espoliado os seus do mundo e da mão do diabo. E à medida então que a igreja avança e o reino do Senhor avança, nós testemunhamos
de uma aliança da paz que é anunciada por meio de Cristo. Esse era o pensamento de Benjamin Kitt acerca de missões. Nós falamos em nome daquele que é o príncipe da paz, aquele que proclama ao mundo uma aliança da paz. E ele diz, venham ao Senhor, antes que tudo esteja consumado. E então, ele não venha mais em paz, mas em condenação e em combate contra aqueles que são ímpios. Portanto, a unidade da igreja é um instrumento de testemunho do Evangelho, do poder de Cristo, do pacto da redenção do Senhor, para a glória de Deus. E então nós iremos experimentar, enquanto vivemos como igreja, pessoas se convertendo e sendo adicionadas a nós para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a unidade da igreja com Cristo é um sinal e um testemunho de reprovação e de condenação contra aqueles que rejeitam esse testemunho do Evangelho. No sentido de que o Filho, por meio da igreja, não somente é proclamado como uma verdade, meus irmãos, mas ele é visto, seu poder é visto, seu caráter é testemunhado. Nós somos chamados de discípulos de Cristo, conformados pelo Espírito à imagem de Cristo. Portanto, nós testemunhamos do nosso Senhor. Por meio da igreja, Cristo é proclamado, ele é visto, meus irmãos. Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é anunciada ao mundo. Portanto, o propósito do Senhor é usar a nossa unidade, uns com os outros, como igreja local, como um testemunho poderoso ao mundo, meus irmãos, acerca de que ele enviou o Senhor Jesus Cristo. E nós somos seu corpo, nós somos seu rebanho, nós somos seu templo. Ele habita conosco. Amém? Por meio, portanto, da sua união e da sua fidelidade a Cristo, o mundo recebe um testemunho da parte de Deus, meus irmãos. Ouçam mentam sobre a questão dos réprobos. É interessante entender o pensamento dele enquanto a unidade da igreja como testemunho de condenação. Ele diz assim, considere a promessa, ou ato. Ele repreenderá ou convencerá. Não converterá. Volto a dizer, ele entende que o texto é somente para condenação. Mas convencerá, por meio do qual se entende não apenas o fato de oferecer ou proporcionar meios para convencer os homens, mas o fato de ele realmente convencê-los. Até mesmo o mundo réprobo será tão convencido como se tivesse sido silenciado. Não será fácil para eles contestar a verdade. Não. Alguns deles obterão confissão dela. É muito para a honra de Cristo que até mesmo seus inimigos tenham alguma estima por ele e alguma convicção do seu valor e da sua excelência. O louvor e a estima na boca de um inimigo é uma honra dupla, mais do que na boca de um amigo. Ora, é para a honra de Deus e de Cristo que seus inimigos falarão bem dele e aprovarão o Evangelho, ainda que não recebam como Deus. Ele diz que o testemunho da piedade da igreja, da unidade da igreja, da proclamação de Cristo, meus irmãos, silenciará o mundo, convencerá o mundo de que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que a consumação das coisas encerra com essa promessa. Em Filipenses 2, Paulo diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E quando nós somos igreja, da maneira como o Senhor ordena que nós somos instrumento, meus irmãos, para que essas línguas confessem. Ou confessem de maneira submissa e salva diante de Cristo como seu Senhor, ou confessem como aqueles que foram dominados e só têm como admitir o poder e a glória de Deus sobre eles. Mas a igreja e a sua unidade é um instrumento, um meio pelo qual o Senhor opera isso. Por fim, Menton chama novamente a nós refletirmos se de fato nós estamos em Cristo. E ele chama novamente a análise de 3 verdades. Vamos finalizar com elas. Primeiro, como verificar se eu não estou morto, mas de fato estou unido a Cristo e à sua igreja? Primeiro, se o pecado for descoberto, mas não mortificado. Se não houver esforço para removê-lo. Isso é um sinal de morte, de separação de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, por ele ser santo, odeiam e têm uma repulsa real pelo pecado. Se o pecado é descoberto, mas não mortificado, não há operação do Espírito que mortifica a carne para que nós sirvamos a Deus.
Como você tem caminhado em relação aos seus pecados, irmão? Você lamenta eles porque eles trazem embaraço e constrangimento para você ou porque eles ofendem o nome do Senhor Jesus Cristo? Você lamenta os seus pecados porque você não aprendeu ainda a organizá-lo de maneira que funcione melhor para os seus propósitos, ou porque de fato eles ofendem e machucam a igreja de Cristo, maculam essa união que nós professamos ter com Ele. Alguns confessam pecados durante anos e anos e não progridem, muito pelo contrário, tem essa mácula sendo intensificada nas suas vidas. Nós recebemos santificação do Filho, porque Ele mesmo se santifica para que o seu povo seja santificado. Observem que o Senhor diz que a santidade do seu povo flui dele, é isso que ele está dizendo, assim como é todo obediente, todo submisso ao Pai, todo santo, é exatamente essa santidade que ele está operando em nós. Nós temos pecados descobertos, mas não mortificados. Se não há esforço ou incômodo para removê-los da nossa vida, isso é um sinal de que nós não estamos unidos a Cristo e à sua igreja. Segundo, quando temos desejos, mas não praticamos, são desejos leves e frios. Como assim? Ó Senhor, a pregação tocou muito hoje em mim, Senhor. Ó Senhor Deus, eu preciso parar, Senhor Deus, com essa mentira. Mas nunca a mentira cessa na vida. Ó Senhor Deus, meus olhos são sensuais e carnais, mas constantemente eu estou vendo e olhando para o que eu não devo. A religião genuína em Cristo Jesus não promete somente desejos santos. Ele promete santidade real nas nossas vidas, irmãos. Portanto, aquele que está unido a Cristo não se contenta em desejo e em lamento, como o Benton diz, desejos frios acerca da vida de unidade com Deus. Ele quer ver Cristo nele. Ele quer conseguir dizer de maneira coerente como Paulo, não vivo eu, mas Cristo está vivendo realmente em mim. Ele, portanto, busca crescer no Espírito do Senhor, para que então ele possa dar um testemunho coerente daquela união que ele professa com o Senhor Jesus Cristo. Por fim, ele ainda aprofundando esse pensamento, fala sobre sentimentos nem negativos e nem positivos. Se é isso que você tem por Cristo, é um sinal de que você não está nele. Os homens não odeiam a Cristo, nem o povo de Deus, mas também não amam e nem ao povo de Deus. Então ele professa o que Paulo diz em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Só que João diz que aquele que não ama o seu irmão também não ama a Deus. Você ama a igreja de Cristo? Nós estamos em meio a uma religiosidade estranha e falsa que é professada pelo mundo, de que é possível nós amarmos a Cristo sem amar a igreja de Cristo. Isso não é real, irmãos. Cristo morreu pela sua igreja. Se você é um com ele, você vai amar a sua igreja. E vou dizer, não se trata de sentimentos nem positivos e nem negativos. Não, eu congrego aqui porque a igreja aqui mais perto da minha casa, eu congrego aqui porque a igreja que mais me apeteceu, eu congrego aqui por uma conveniência. Não, eu amo estar com a igreja do Senhor, eu amo estar com os santos, eles são o meu prazer, é isso que o salmista diz. Portanto, estar unido a Cristo não gera meros sentimentos, nem positivos e nem negativos, mas um amor ardente pelo Senhor e por sua igreja também. A união real da igreja, a união visível da igreja, meus irmãos, ela está fundamentada na nossa união com Cristo. E ela é edificante e frutífera para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, Pai amado e bendito, Deus santo, te agradecemos, Senhor Deus, por nos ter feito um com Cristo, Senhor. Quando nós nos professamos como cristãos, Senhor Deus, é isso que nós estamos anunciando. De que nós experimentamos, Senhor Deus, da remoção da tua ira que estava sobre nós, porque ele morreu, Senhor Deus, por nós. Nós professamos que nós fomos feitos um com ele, de maneira que como mediador perfeito, Senhor Deus,
Nós agora temos unidade contigo, ó Pai, com o teu Santo Espírito, com o teu Filho, Senhor, mas também uns com os outros, Senhor. Que nós possamos analisar se isso é real na nossa vida, Senhor. Se temos sido genuinamente, salvificamente unidos a Cristo, Senhor. Porque ao nos unir à igreja local, é isso que nós professamos, Senhor. Mas se essa profissão é falsa, que grande condenação há reservada para esses, Senhor. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos, livra cada um presente aqui, Senhor Deus, de caminhar com a tua igreja, se camuflar como um joio, Senhor Deus, e ser queimado no final de tudo, Senhor. Que grande desgraça e tristeza, Senhor. Que cada crente nessa noite analise se de fato está em ti, Senhor. Se a operação do Santo Espírito, vida fluindo de Cristo para o coração, se a conformidade com o teu Filho, a quem nós professamos estar unidos, Senhor, e se há, Senhor Deus, amor por ti e pela tua igreja, Senhor. Porque não fomos feitos somente um com Cristo e contigo, ó Deus Trino, mas também uns com os outros, para a glória do teu nome e edificação uns dos outros, Senhor. Tu nos inseriste, ó Senhor Jesus Cristo, no teu corpo com o propósito de glorificar ao Pai e também, Senhor, de nos usar como instrumento de santificação da tua igreja. Nos leva, Senhor Deus, a meditar se isso é real para nós, se nós amamos nossos irmãos, se nós temos servido com alegria, com preocupação, com propósito de edificação do outro, Senhor. Lembrando que, dessa maneira, Senhor, com a justa cooperação de cada junta e cada parte, Senhor, Tu opera pela Tua palavra, por meio da ministração dela, Senhor, a santificação do corpo inteiro para a glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Prova o nosso coração essa noite, Senhor. Sonda-nos, Senhor Deus. Leva aqueles que não estão em Ti a buscar e a clamar, ó Senhor, me une contigo por meio de Cristo, para que a minha unidade com a igreja local seja real e genuína, e eu receba dele todas as bênçãos, toda a graça, toda a vida que flui do cabeça da igreja. Que nós te imploramos em Cristo e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém.